para esse primeiro módulo, a gente vai falar um pouco sobre moda, sobre varejo, sobre esse mercado. E eu queria chamar aqui para conversar com a gente o Fred Wagner, da Track and Field. E queria chamar também o Davi Bobroff, da Tip Top. Eu acertei o nome do Davi. Gente, eu tenho teima, isso aí é teima, não tem jeito. Assim, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é acertar o nome dos convidados que a gente traz na hora da pronúncia, né? Então, eu acho que começar assim a gente já começa bem. Bom, vamos começar com vocês. Para a gente começar, eu queria transferir para vocês o que eu acho que vai ser a nossa proposta principal de hoje, que eu até falei um pouquinho no começo, que é uma pergunta, na verdade, muito simples de fazer, mas a resposta ela é sempre invariavelmente difícil. Começando pelo Davi, eu queria que vocês respondessem o seguinte: quando vocês acham que o país deve começar a deixar efetivamente essa crise que tanto, de uma forma ou de outra, tem prejudicado o empreendedorismo, né? A gente não fala de empresas mais micro, pequenas, médias, acaba afetando todo mundo. Então, Davi, começando por você, mais uma vez, obrigado pela tua participação, obrigado por arrumar um tempinho na agenda para a gente. Fala um pouquinho sobre isso. Quando é que você acha que a gente começa a sair desse momento de retração? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu acredito realmente que é uma pergunta bem complicada, mas eu acho que está muito ligado à questão política. Será que o governo vai conseguir restabelecer uma base para conseguir fazer com que as medidas necessárias sejam tomadas? Será que a presidente vai cair? Será que vai continuar como está? Eu acho que esses fatores, esse fator político, ele é o grande parte que diz quando vai chegar ao final dessa crise. Agora, olhando nesse momento, eu acredito que um cenário otimista seria para o final, último trimestre do ano que vem. Só no ano que vem. Fred, fala um pouquinho para a gente. Como é que você vê esse momento o momento e o que você tem visto de possibilidade para o futuro, inclusive? Bom, obrigado pelo convite. Gente que agradece. Bom dia a todos. Eu acho que, obviamente, né, nós temos um momento complicado econômico, taxas de juros altas, falta de possibilidade de financiamento, desemprego. Quer dizer, quando a gente olha para o cenário econômico e alia isso à crise política, fica um pouco complicado a gente ter um horizonte de falar quando a gente acha que isso melhora. Eu não acho que o problema seja a gente ter regras distorcidas por um tempo. Eu acho que o empresário, o empreendedor, busca um momento de estabilidade para poder tomar a decisão de empreender. Então, eu diria que isso começa a recuperar depois de uns 6 meses de estabilidade, depois de uns 6 meses onde nós conseguimos entender onde estão as taxas de juros, qual a regra de negócio, onde estão os preços de locação, porque a gente tem também contratos indexados. No momento que nós enxergarmos isso, a gente pode até, naquele momento, ver o momento atual como um momento de oportunidade, um momento onde conseguimos fazer um posicionamento bom. Então, eu diria que nós precisamos de 6 meses de estabilidade. Olhando para como estão as coisas hoje, eu não acho que essa estabilidade comece esse ano ainda. Entendi. Então, se fosse para chutar quando teremos esse novo crescimento, eu diria 2017. 2017. Legal, uma coisa que eu esqueci de falar no começo, porque eu sou meio atrapalhado assim, gente, desculpa, é o seguinte: vocês têm dentro da sacolinha ficha tem ficha para fazer perguntas, entendeu? Se vocês quiserem fazer perguntas, tanto para os nossos convidados desse primeiro módulo, quanto para os próximos módulos, vocês têm uma fichinha, é só preencher. As meninas, elas passam elas estão aqui no canto, e elas podem, elas recolhem essas perguntas, me trazem, e aí a gente vai fazendo as perguntas para enriquecer esse debate, essa conversa que a gente está tendo a partir de agora. Isso vale para o primeiro, segundo, terceiro, até o final do nosso evento, lá meio-dia e meio, ou meio-dia e meia, eu nunca sei. Alguém sabe? Meia.
É porque é meia hora? É isso? Boa, 12:30. Você sabe que eu faço essa pergunta com quase todo o módulo e eu nunca consigo lembrar. Vamos lá. Bom, segunda pergunta. A gente tem, eu pude fazer essa pergunta no começo, tem uma plateia que é formada por empreendedores e gente que quer empreender. Então, é gente que começou um negócio muito provavelmente não faz muito tempo, e tem gente que já está um pouquinho mais nessa batalha diária, que é levar um negócio todo dia. E eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte, olhando para o negócio de vocês, aí, a experiência de vocês, não tem jeito, Davi? O que vocês fizeram? O que você fez? O que você faz atualmente para enfrentar esse momento adverso, né? Que é o que você falou. Tem um componente, dessa vez, que é político muito forte, mas tem uma crise econômica também junto, e as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Talvez uma resultado da outra. Como é que você, olhando para o teu negócio, organizou a estratégia que você adotou para, sim, passar por esse momento da melhor forma e também olhando para ganho, para crescimento? Bom, primeiro que, para passar por uma crise, não adianta querer resolver os problemas durante a crise. As atitudes, obviamente, elas têm que ser tomadas antes. Então, é todo um processo. É muito difícil você passar por uma crise tentando mudar tudo durante ela. No nosso caso, acho que teve 2 fatores que estão ajudando muito e vão ajudar muito para passar por esse momento. O primeiro é ter uma equipe extremamente motivada e treinada. Pessoas que estão pensando o tempo todo como solucionar problemas, como vender mais, como motivar as pessoas abaixo delas na cadeia para fazer o mesmo, e sempre correndo atrás aquela expressão faca no dente para vender, para manter nosso cliente. E o segundo momento, do outro lado da cadeia, vamos dizer, é fidelização do cliente. A gente tem um trabalho há um bom tempo de fidelizar nosso cliente. Ele tem que sair extremamente satisfeito das nossas lojas, nossos pontos de venda. E quando eu digo satisfeito, eu não digo só satisfeito com o produto que ele está adquirindo, com o preço. A experiência de compra tem que ser uma coisa muito boa. Ele tem que, quando pensar em comprar um produto que tenha nos nossos pontos de venda, eles têm que pensar na TipTop. E esse é um trabalho que a gente andou fazendo e fazendo muito forte. Outra coisa é entender o que o cliente quer. Também é muito importante. A gente está fazendo, e muitas redes estão também, um programa de CRM, que nada mais é do que entender o que o cliente quer através de captação de dados, e isso também é extremamente importante. Então, o grande segredo é manter esses clientes na tua cadeia e toda vez ir crescendo essa base. Pensando em você sempre, né? Já que ele que vai acabar gastando menos, mas quando ele for gastar, o primeiro nome que apareça é o seu, né? Esse conceito que você falou, o CRM, é muito interessante, porque ele mostra a percepção que o cliente tem de você e se você está entregando aquilo que ele quer, mais ou menos por aí, não? Explica para o nosso pessoal. É bem isso. Na verdade, a gente saber o que o cliente quer, muitas vezes até antes dele mesmo saber. Então, Entendi. A gente está levando a informação sem ser de uma maneira invasiva, mas, olha, um exemplo, vai ser aniversário, no nosso caso da TipTop, do filho de 4 anos. Vai ter que comprar um presente. Eu posso chegar antes nesse cliente de uma forma, de novo, não invasiva, mas dizendo, por que não vir na TipTop? Sendo que ele teve uma boa experiência a última vez que esteve conosco, por que não? Então, a verdade é o seguinte, o mercado ele pode estar diminuindo, mas nada impede que a gente mantenha a nossa base e, mais que isso, cresça ela através até de indicação dessa boa experiência que tiveram nos nossos pontos de venda.
Muito legal. Fred, fala um pouquinho das suas estratégias lá na Track and Field. Como é que vocês olharam para esse momento e atuaram efetivamente para resolver as questões que apareceram do último ano para cá? Bom, primeiro, estou totalmente em linha com o Davi. Eu acho que a visão do cliente e tentar ter uma proximidade com o cliente é uma coisa fundamental nesse momento. Além disso, nós adotamos a estratégia, isso não é uma estratégia que foi adotada nesse momento de crise, mas ela acho que está valendo, de fazer um esforço brutal para tentar segurar preços. Então, na Track and Field isso aconteceu muito por conta da escala que nós ganhamos e que nós conseguimos, de alguma forma, segurar os preços e manter os preços dos produtos competitivos. Uma outra ação que nós temos olhando um pouco internamente na empresa, é ter uma proximidade muito grande com nossos franqueados nesse momento. Então, essa proximidade nos permite entender algumas práticas de marketing que funcionam melhor. Nós aprendemos muito com os nossos franqueados e conseguir, de alguma forma, replicar isso para a rede inteira, até para lojas próprias, né? Então, como nós temos uma rede mista, isso funciona muito bem. E essa proximidade fez com que nós tivéssemos uma união muito grande no momento de uma eventual crise e tal. Nós acreditamos também no nosso mercado de moda, é um mercado que, obviamente, ele sente com a crise, mas ele sente menos, porque ele não depende de financiamento, não é uma decisão do consumidor tão grande quanto uma decisão, por exemplo, de comprar um imóvel, um carro, automóvel, por exemplo, alguma coisa da linha branca. Então, por esse lado, nós tentamos entender como aproximar o nosso consumidor e estimular o nosso franqueado, trabalhar o consumidor de cada mercado que a gente está, para o próprio consumidor, num momento de crise, pensar em lifestyle, pensar em esporte, pensar em qualidade de vida. Então, isso foi também uma premissa que nós partimos, que tem sido muito eficaz nesse momento. Então, legal. Assim, então, são dois conceitos básicos do ponto de vista de negócios, mas que muito difíceis de você equacionar, que é olhar para o custo, olhar para o preço, o que você pode fazer no preço, sem tirar a qualidade, porque essa qualidade vai também dar essa percepção do consumidor na hora de comprar. Eu acho que é por aí, eu entendi certo. Quer dizer, você conseguir equacionar essas duas coisas é o que realmente pode funcionar, não só agora, né, gente? A gente está falando de crise, mas isso deixa a empresa robusta, com uma musculatura boa, a vida inteira, mesmo quando a coisa está indo bem, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que trabalhar os custos deve ser feito sempre, na crise mais ainda, mas estamos falando de custos internos. Então, vamos melhorar nossa produtividade, no nosso caso, que a gente tem fábrica, para, de repente, diminuir o número de pessoas e ter um custo menor, vamos melhorar os fornecedores, ser mais competitivo, vamos racionalizar a conta de telefone, de água, de luz. Eu acho que esses custos internos, obviamente, são muito, muito importantes e têm que ser olhados e batalhados a todo momento, e agora nem se fala. Agora, quando se fala do que se chamaria de custo, que na minha visão é investimento, que são coisas diretamente ligadas ao consumidor final, por exemplo, vamos mexer na qualidade? Jamais. Eu não acho que marcas que nem a nossa têm que descer um grau de qualidade para enfrentar a crise. Vamos diminuir o treinamento da ponta? Jamais. Vamos diminuir o atendimento do franqueado, que depois vai refletir diretamente no ponto de venda? Jamais. Então, se começar a tratar esse tipo de investimento como custo, vira uma bola de neve ao contrário. E a empresa vai encolher totalmente. E não tem fim. Então, tem que entender muito bem o que realmente é custo e o que é investimento. E, na minha visão, tudo que é ligado ao consumidor final, promoções para o consumidor final, ações de marketing, isso tem que manter, senão a empresa vai acabar durante a crise. Não tem jeito.
Muito bom. Fred, você até me corrige, não tem problema nenhum. Se eu estiver errado, eu tenho uns números aqui. Vocês fecharam 2014 com 122 unidades. 3 delas nos Estados Unidos. Aí eu queria te perguntar justamente em cima disso. Essa expansão para fora do país, ela segue em 2015, ela continuou esse ano e vai continuar nos próximos. E se isso é uma estratégia também para driblar esse momento de retração da economia brasileira? Bom, nós iniciamos o processo de expansão internacional abrindo a primeira loja em 2010, quando, na verdade, é o contrário, né? O Brasil estava na crista da onda. E a nossa ideia com o mercado internacional é um processo de aprendizado. Voltar lá para 1988, quando nós começamos a Track and Field no Brasil, né? Então, os 3 sócios estão alinhados com um movimento de aprendizado internacional, que nós chamamos internamente. Então, para você criar qualquer negócio novo no mercado novo, leva tempo, né? Então, acho que aquele negócio da expectativa do empreendedor, eu não vou falar que não existe, né? Sempre existe um empreendedor que faz um negócio e 3 meses depois virou um sucesso absoluto. Mas não é comum. O mais comum é levar mais tempo até da expectativa de quem está empreendendo. E nós temos essa consciência. No nosso caso, levou quase 10 anos para a gente ter um negócio consistente para começar a fazer uma expansão mais agressiva. Então, o processo internacional não está, voltando à pergunta, né, não está relacionado ao momento de crise. O negócio internacional está relacionado a um aprendizado que nós estamos fazendo. Nós temos hoje 3 lojas no exterior. Ano que vem vamos abrir mais 2, continuando esse processo de aprendizado, mas não, obviamente, deixando de lado todas as oportunidades de crescimento que nós temos no Brasil. Hoje nós já temos 126 lojas, estamos construindo mais 3 lojas no Brasil e vamos continuar crescendo esse ano, mesmo na crise. E o que muda desse momento de crise econômica política, nesse momento um pouco mais delicado, é que nós estamos talvez um pouco mais exigentes na escolha do mercado e nas negociações que estamos fazendo em relação a custo de ocupação, que é dentro da equação de empreender no nosso negócio de moda, talvez a decisão mais importante, né? Onde colocar e a que preço, né? Porque muitas vezes se coloca no lugar certo no preço errado, ou o contrário. Então, nós continuamos crescendo e estamos um pouco mais exigentes nesse sentido. Mas existe ainda um mercado bom para crescer no Brasil. Nós acreditamos ainda em vários mercados que nós já mapeamos. Nós continuamos crescendo no Brasil no formato de franquias que sempre crescemos. Então, legal. Agora, aproveitando essa experiência que você tem, Fred, lá fora, dessas lojas abertas, muda muito o consumidor? O perfil de consumidor no Brasil é muito diferente do perfil do consumidor que você encontra, por exemplo, nos Estados Unidos, que vocês têm já há mais tempo? Culturalmente, obviamente que a amostra das 3 lojas que nós temos nos Estados Unidos, essa última que nós abrimos é mais um mercado modelo como abrimos em Curitiba em 94. Legal. Então, nós propositalmente olhamos o mercado para fazer um mercado modelo. As outras 2 lojas, que são em Nova York e Los Angeles, são lojas que estão posicionadas para um público muito diferenciado. Então, não dá para eu comparar. Talvez dê para comparar com um mercado diferenciado brasileiro. Comparando o diferenciado com o diferenciado, no sentido de poder aquisitivo, acho que eles são muito parecidos. Nós até chegamos a desenvolver linhas especiais para esse mercado e acabamos voltando atrás e decidindo oferecer o produto que nós tínhamos no Brasil e posicionar como o nosso produto mesmo, e o negócio assim vem crescendo de uma forma acima das nossas expectativas. Então, o que é muito diferente é a forma que você faz negócio, a simplicidade, o tempo que você demora para colocar as coisas no ar, até o relacionamento com a construtora, da forma que você constrói e nível de responsabilidade. Eu acho que o mercado lá é muito mais maduro nesse sentido. Então, você coloca uma loja no ar, você tem muito menos exigências fiscais, você tem muito menos preocupação em relação à qualidade de obra.
Então, você tem algumas preocupações a menos e, óbvio, uma preocupação a mais está gastando em dólar 3,50. Então, é uma preocupação que vem junto com o resto. Mas não acho que é assim. Acho que tem um processo de adoção da marca que vai demorar um tempo e que nós estamos preparados para isso. Mas não tem uma diferença fundamental em ter uma lojinha com o caixa e atender o cliente como a gente faz aqui. Né? É isso. Davi, a gente fez uma entrevista com você antes do evento, você falou uma coisa muito interessante para a gente. Você falou, me corrija se eu estiver errado, tá, por favor, que por causa da crise o valor do aluguel caiu até para os shoppings e você falando, a gente está abrindo novas unidades em condições muito favoráveis. Esse é um lado, não é positivo, porque ninguém quer tirar proveito de crise, mas é uma coisa, é uma adequação que acaba ajudando. E, em cima disso, eu queria te fazer, até foi uma pergunta que veio, de quantas lojas, qual é a previsão de expansão até o final do ano para vocês? Realmente, não é a boa notícia, mas é uma grande oportunidade. Falando um pouco sobre esses pontos vagos, a gente começou um projeto faz um ano e pouco, que é das lojas um pouco maiores, das mega lojas. A gente começou o ano com 3 lojas desse tipo de formato, que é lojas que tem tudo para bebê e criança, e vamos já fechar esse ano com 9, ou seja, mais 6. Aí as pessoas perguntam, de novo, durante a crise? Sim, porque foram em condições muito favoráveis. Essas 6, a grande maioria são franquias, tem tanto na rua quanto em shopping centers, ou seja, as oportunidades estão surgindo nos 2 lugares. No caso específico de rua, até no caminho aqui, eu passei na Sumaré, deve ter, acho que eu percebi 15 pontos vagos. É um absurdo, né? Muita coisa. Estão até fazendo piadinha que tem uma franquia do Aluga-se. A franquia que mais cresce no Brasil é a franquia do Aluga-se. Então, eu acho que na rua a oportunidade está existindo para todos. No caso do shopping center, eu acho que é um pouco diferente. Existe oportunidade mais para marcas reconhecidas, marcas que raramente fecham lojas, marcas que completam o mix de produto do shopping. E se a marca ainda for trazedora de fluxo, nem se fala. Mas, sem dúvida nenhuma, os valores, o custo de ocupação que o Fred mencionou, que está se conseguindo nesse momento, não se via há muitos anos. A gente até teve um caso de uma das nossas lojas grandes que a gente conseguiu renegociar um aluguel por menos da metade do que a gente pagava. Que é uma coisa assim, pode-se argumentar que a gente estava pagando caro, porque a gente também entrou numa época que o mercado estava aquecido, mas assim, menos da metade mostra que está... Que tinha uma disparidade muito grande. Tinha alguma coisa estranha, né? Não tem jeito. E, no final, a pessoa que renegociou com a gente olhou e, em volta do nosso ponto, tinha 4, 5 pontos aluga-se. Então, ele falou, eu preciso girar. E vamos ver daqui a 1 ano, 2, vamos conversar de novo. Então, realmente, surgem muitas oportunidades. A gente, hoje em dia, está com 101 lojas, respondendo a pergunta, das quais 4 já são dessas mega lojas. Desse conceito novo. Na verdade, não é nenhum conceito novo, é um projeto independente. O conceito de lojas menores ele continua, ele tem alguns lugares que a gente acredita mais nesse, e o de loja grande continua em paralelo. E a ideia é terminar esse ano em torno de 115 lojas. Foi planejado no começo do ano ou você teve que mexer? A gente teve que mexer. Na verdade, jeito, assim, né? Eu não acredito muito nesse planejamento, eu preciso abrir 10, 15 lojas. Entendi. Eu acho isso um perigo. De novo, é o que o Fred falou. A loja tem que ser aberta no lugar certo, com o custo de ocupação certo, e no nosso caso, que também é misto, que tem franquias, com franqueado certo. Então, não adianta eu falar que eu vou ter uma meta de 20 lojas e passar para o gerente de expansão, você tem que abrir 20 lojas e no ano seguinte fechar 30. Então, a gente é uma rede que praticamente não fecha lojas. Acontece, sabe, a gente nos primeiros 8 anos fechou 2 lojas e abriu 100. Então, eu acho que mais importante do que
ficar com essa história de tipo, olha, eu vou falar que eu vou abrir 40 lojas. Quantas vão ser rentáveis? Quantas os franqueados vão ganhar dinheiro? O importante é isso, né? Não é o número de lojas, e sim a rentabilidade de cada uma e os franqueados da rede estarem felizes com isso. Porque senão o negócio fica inviável, né, Fred? Acho que acho que é bem por aí mesmo, não adianta. Acho que a resposta é perfeita, Davi, nesse sentido, porque você falou, abre 20, fecha 30 e deu prejuízo. Quer dizer, está complicando a margem do negócio como um todo lá no final. Vocês têm previsão de abrir mais lojas esse ano ainda, Fred? Fala só um pouquinho a respeito disso. Sim. Nosso planejamento, nós devemos chegar a 135 lojas na virada do ano. Legal. E ainda estamos pensando o que planejar para o ano que vem. De novo, fazendo isso com consciência, quer dizer, conseguindo encontrar localizações. E, no nosso caso, acontece muito de fora mercados novos que nós estamos entrando, mas acontece muito também de ter uma expansão orgânica dos próprios franqueados. Nossos franqueados, muitas vezes, eles têm uma loja e abrem uma segunda, uma terceira. Nós temos um franqueado que está indo, já acho que, para a 5ª loja da rede. Então, muitas vezes, eles trazem oportunidades e cabe a nós só olhar o mercado, o posicionamento, a negociação, muitas vezes nós temos que influenciar nisso. Mas a ideia é chegarmos a 135 lojas na virada do ano. Nós não mudamos esse planejamento, é um planejamento que já existia no ano passado. O primeiro semestre foi um pouco abaixo do que nós tínhamos esperado em relação ao crescimento. Um pouco por conta de alguns adiamentos de inauguração de shopping que ocorreram. E um pouco porque nós também, como falei, estamos um pouco mais exigentes em matéria de escolha. Mas eu acho que agora para o segundo semestre, o final do ano, a gente deve estar dentro do planejamento e chegar nesse número. Legal, dá o crédito. A pergunta foi do Odair Coelho, da Bird Insight. Tem uma outra pergunta aqui da plateia, que é da Renata, da Love to Dress. O Davi acho que pode começar respondendo. Se você puder falar quais são, na sua opinião, as ações de marketing ao consumidor final, diretamente ao consumidor final, que, na opinião de você, na tua opinião, são as mais efetivas em momentos de retração como a atual. Ou se não muda muito, enfim, mas o que de marketing é possível fazer, olhando os 4 Ps lá, quando você olha para promoção, o que é o que mais funciona no teu caso, obviamente, né? Olha, não acho que é específico para a crise. Óbvio, promoções é sempre uma ação de marketing que faz algum sentido, ainda mais que se olha em volta e tem muita gente em promoção. Então, às vezes, você entra numa situação que, se você não estiver mostrando que você também está ou fazendo alguma coisa, o cliente acaba querendo ir só em outros lugares que estão. Eu acredito muito no nosso caso, na Tip Top, em ações ligadas a brindes no ponto de venda. A gente já chegou a fazer uma ação no passado que comprava X e ganhava uma cadeirinha para criança ou ganhava outro tipo de brinde. Isso funciona muito bem. E, de novo, ações que o cliente vai sempre estar lembrando de você. Então, é um misto de marketing. A gente sabe, que é muito específico o nosso mercado, mas, por exemplo, a gente tem uns personagens que a gente chama de tipiguinhos. Então, vira e mexe, a gente faz ação com esses personagens ou na frente da loja ou em outros lugares para atrair o público. Então, são ações para estarem lembrando da gente, para trazer o cliente para dentro da loja. Legal. Fred, fala um pouquinho na tua área de segmento. No nosso caso, obviamente, tem a questão preço, promoção, mas acho que, como o Davi pontuou bem, isso hoje em dia não é mais diferencial. Né? Então, no caso da Track and Field, que nós trabalhamos com qualidade de vida, esporte, o que nós adotamos nos últimos anos como uma estratégia foi investir na comunidade esportiva. Então, nós temos um circuito de corrida que chama Track and Field Run Series. São, este ano, 60 corridas no Brasil, quase
140 mil corredores vão correr as provas do track and field no Brasil. E nós tentamos, de alguma forma, ter esse investimento em marketing que proporciona uma experiência para o nosso consumidor fora da loja, né? E uma integração com o comércio, quer dizer, quando a pessoa tem o contato com a empresa no dia da corrida ou no momento que está escrevendo, geralmente tem alguma interação que tem também algum fator de promoção ou de fidelização do consumidor. E essa estratégia é uma estratégia também que ocorre de longo prazo, é uma coisa difícil de se fazer, né? Você criar uma coisa de comunidade. E existe também toda uma integração dessa plataforma de corrida, que a gente chama, né, que mexe com a comunidade, com mídias sociais. Então, tem uma amplificação desse esforço nas mídias sociais, que não deixa de ser uma forma interessante de se comunicar o que está acontecendo, sem obrigatoriamente ter um investimento em mídia grande, que é um pouco proibitivo hoje em dia. Bacana. Chegaram mais 2 perguntas aqui, eu vou fazer uma para cada um antes da gente encerrar esse primeiro módulo. O Edinaldo Santiago, ele pergunta se essa redução da nota de confiabilidade do Brasil, notícia dessa semana, incluindo bancos, né, não rebaixou o grau de investimento, mas desceu um degrauzinho ali. Você acha, Davi, que isso, de alguma forma, afeta novas oportunidades de negócio no Brasil, no sentido do macroambiente ficar mais ou menos confiável? Esse macro, né, que eu acho que é uma coisa que o empreendedor tem muita dificuldade. A gente, em linhas gerais, o empreendedor tem. Esse macroambiente pode, de alguma forma, afetar o dia a dia do negócio ou não, na tua opinião? Eu acho que o rebaixamento que teve agora, onde a gente ainda está no grau de investimento, já está contabilizado e eu acho que vai afetar muito pouco. Se a gente descer mais um degrau e sair do grau de investimento, eu acho que aí complica bastante. Entendi. Vai ter uma fuga monstruosa de capitais, até porque muitos dos fundos de pensão e outros que investem no Brasil, por lei, não podem estar investindo abaixo desse grau de confiança, e aí o cenário muda bastante, piora, o dólar dispara muito, que causa mais inflação ainda. Eu acho que muda bastante. O que aconteceu agora, nesse momento, eu acho que mudou muito pouco, porque já está nesse... Acho que o mercado já trabalhava com isso, né, como a gente disse. Exatamente, o mercado já estava trabalhando com isso. Até para a gente, que importa uma parte da produção, o dólar disparando muda bastante e tem que ir reavaliando se esse é o caminho, procurando outros fornecedores fora, ou se vamos fazer mais aqui dentro. E a inflação, né, que vai subir, sobe os juros, diminui o crédito e vai indo, né? Bola de neve. A bola de neve. Complicado. É isso aí. E para a gente encerrar, essa pergunta foi do Edinaldo, né? Edinaldo Santiago, falei. E do Camilo, vocês estão com operação online, Fred? Sim. Tem. Fala um pouquinho das estratégias da operação online nesse momento. Se é um aspecto que vocês estão crescendo, querem crescer ainda mais. Fala um pouquinho das estratégias da Track and Field para o online. Nós, sim, estamos com operação online. A ideia do online é oferecer uma experiência omnichannel para o consumidor. Então, ele pode comprar online, trocar em loja, comprar em loja, eventualmente até fazer uma interação com o saque para falar e ter uma solução online para isso. Legal. É uma operação que vem crescendo ano a ano. É uma coisa que a gente acha que hoje em dia não é nenhuma aposta, é uma obrigação. Legal. Né, a empresa ter uma presença digital. Nós estamos, nesse momento, investindo numa plataforma também online para Estados Unidos. A ideia também é de começar a oferecer lá. Lá, pior que aqui, acho que as pessoas esperam mais você ter uma presença online. O consumidor acho que está mais educado a consumir. E vem sendo uma experiência muito interessante, com crescimento, muito similar à experiência do varejo. Talvez o perfil do consumidor é um pouco diferente, o horário, obviamente, que ele compra é diferente, apesar que hoje os shoppings têm horários malucos de funcionamento também.
E nós apostamos que essa tendência é uma tendência que vem para ficar. Dizem que, acho que no nosso caso, o online representa menos de 1% da empresa como participação. E dizem que a tendência é se chegar a 4%. Quer dizer, se chegar a 4%, então, vai ser um negócio extremamente bom. Hoje em dia, não é, mas como também nós trabalhamos com uma estrutura que tem lojas próprias, franquias e online, a ideia do online é ser um apoio para a estrutura de venda. Nós acreditamos muito também na interação consumidor-vendedor, consumidor-gerente, consumidor-empreendedor, né, no caso do franqueado. A gente acha que isso faz uma diferença muito grande no resultado final. Então, a gente também não quer, de jeito nenhum, abrir mão nisso. Então, o online se torna um complemento à experiência. Eu vou aproveitar o Davi e vou perguntar. A gente invade. Eu estou aqui falando mesmo, eles não vão me interromper. Fala um pouquinho da estratégia de online de vocês. Como é que vocês estão olhando esse mercado? É mais ou menos o mesmo caminho. A gente acredita que marcas que nem a nossa tem que estar em todos os canais. Entendi. E o online, obviamente, é um deles. Para a gente ainda representa muito pouco. A gente tem a mesma estratégia de poder comprar no online, trocar nas lojas. A gente ainda vende em vários outros online que não são a nossa loja online da TipTop. Então, a gente é muito forte, mesmo porque quando você procura principalmente roupa no online, a marca tem um valor muito grande. Porque uma coisa é você comprar um telefone, que todo mundo sabe que vai vir aquele telefone e está resolvido, e outra coisa é você comprar uma roupa que todo mundo fica preocupado com a qualidade e não quer ter o trabalho de ter que devolver, trocar. Então, uma marca forte, ela valoriza muito online e ela faz muita diferença. Agora, para a gente, de novo, é mais um canal que representa ainda muito pouco e tem muito o que crescer, obviamente, com investimentos no futuro. Legal. Davi, queria agradecer demais a tua presença. Fred, da mesma forma, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento que vocês têm no dia a dia dos negócios que vocês administram aí já há tanto tempo e há muito mais tempo para frente. Muito obrigado pela presença, viu, gente? Obrigado. Obrigado pelo convite.